Olá, criptomaníacos! Será que eu fiquei maluco? No vídeo de hoje vou investir em 5 criptomoedas que tendem a ter um retorno acima do mercado, fora do padrão, nos próximos 6 meses. Então vem comigo, acompanhe esse vídeo até o final porque vai valer a pena. Deixa aquele like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito no canal da Criptomaníacos. Conto com vocês. Inscrição e aquele dedinho no like sempre contribuem para o canal. Bom, vou começar somente mostrando para vocês que o sentimento do mercado como um todo vem mudando, como essa matéria explica. Próxima bull run do Bitcoin deve começar em 2023, afirma o CEO da Bitwise. E por que ele está afirmando isso? Porque os clientes da empresa estão aumentando o seu interesse nas criptomoedas. Os mercados em baixa são os momentos em que as fortunas podem ser feitas. Isso é verdade. O que mudou minha vida financeiramente não foram momentos de alta do Bitcoin, bull runs, e sim os bear markets, períodos onde eu acumulei, tive tempo de acumular frações de Bitcoin, frações de criptomoedas, para quando o mercado voltasse a subir, aí sim ocorresse aquela multiplicação de patrimônio. Então, riqueza, fortuna se faz no bear market, em mercados de baixa. Investir em tempos de crise é uma estratégia adotada por vários especialistas financeiros e é muito fácil entender o motivo. Na hora que acontece uma crise e o preço desaba, gera aquele pânico total do mercado e na hora que acaba o motivo desse pânico, o preço tende a se recuperar com uma força absurda. Também desproporcional, assim como no momento da queda. Então, se você entra no mercado próximo a um fundo, você pega somente esse boom para cima, né? Essa super recuperação e aí multiplica o seu patrimônio. Tá bom, eu sei que isso aí é muito vago, todo mundo fala, é muito bonito, mas vamos olhar realmente para dados concretos para avaliar se faz sentido a gente esperar por uma recuperação explosiva do Bitcoin que levaria todo o mercado de criptomoedas para cima. E para isso eu vou utilizar o relatório mais recente da Glassnode, tá? Que saiu exatamente no dia de hoje, ainda não está traduzido para o português, mas eu traduzo aqui para vocês em vídeo. Então, eles estão falando aqui sobre o Bitcoin ser uma mola. Eu já falei isso para vocês em diversos vídeos, né? E o que acontece é que o Bitcoin é um ativo que gosta de volatilidade. Você está acostumado a ouvir que o Bitcoin é coisa de maluco, o preço dispara, o preço desaba, aquelas coisas. Só que o que a gente está vendo nesse momento é uma baixíssima volatilidade. O Bitcoin parece uma stablecoin, né? Não sai daquela região dos 19 mil dólares. Então está muito estranho. Isso não costuma acontecer. Não dura muito tempo. Então o que a Glassnode está querendo dizer para a gente aqui no início é que está muito estranho. Em breve veremos um pump ou um dump muito forte. E eles provam isso utilizando gráficos. Então, se vocês pegarem aqui, por exemplo, esse primeiro gráfico, né, mostra como o Bitcoin está lateralizando há muito tempo e cada vez tendo menos variação de preço. Então, notem como desse momento aqui, né, isso aqui é o gráfico semanal, cada barrinha aqui é uma semana. Desse momento aqui para frente, o preço não sai. Olha só, ele não muda de patamar, ele fica preso entre os 18.300 e os 19.800, travado aqui. Isso é muito estranho para um ativo volátil como o Bitcoin. E é por isso que a Glassnode afirma: volatilidade é iminente. Volatilidade abaixo do valor atual de 28% num bear market, ou seja, num inverno cripto, precedeu movimentos de preço significativos nas duas direções, tá? Então não está dizendo que vai subir, está dizendo que é uma pancada em alguma direção, como esse gráfico aqui está mostrando. 28% é esse momento atual do Bitcoin, tá? A volatilidade é essa linha vermelha e essa linha verde aqui na horizontal marca os 28%. Vocês vão notar que no bear market, ou seja, quando estamos num ciclo de baixa, como nesse momento aqui e nesse momento aqui, na hora que atingiu essa linha verde, a linha vermelha atinge a linha verde, está marcado aqui nessas linhas verticais na cor azul, o que acontece é que ocorre uma brusca movimentação de preço. Então, nessa região aqui, quando isso aconteceu, foi reversão e disparada absurda de preço para o Bitcoin. Já nesse outro momento que você está vendo aqui, ó, no bear market também, quando atingiu essa região, também teve uma movimentação de preço absurda, mas na direção contrária. Uma queda de preço dos 6 mil dólares para os 3 mil dólares lá no ano de 2018, 2019. E mesma coisa em outras ocasiões, como nesse momento aqui, ó, foi o que precedeu essa mega subida de preço. Então vocês percebem que realmente baixa volatilidade precede movimentos bruscos.
Até aí eu não te ajudei muito, porque eu estou falando que o preço vai ter movimento forte, mas nada assegura para você de que esse movimento será para cima, será de alta. Então vamos continuar no relatório da Glassnode. Eles usam uma métrica chamada aqui, ó, ASOPR, que ela mede lucro ou prejuízo realizado. E nessa métrica, o número 1 significa 0 a 0, ou seja, não tem lucro nem tem prejuízo para o investidor. Num bear market, num inverno cripto, 1 nessa métrica é uma resistência. Por quê? Porque o investidor, quando consegue ficar no 0 a 0, ou seja, chegar em 1 ali, ele vende. Ele quer ficar no 0 a 0 e sair fora. Ele está com medo. Ele quer somente a oportunidade de recuperar o que ele tinha perdido, né? O prejuízo que ele estava. Então, sempre que bate nessa métrica no 1, no 0 a 0, o investidor vende e o preço cai. Então, uma resistência muito importante. E vamos analisar o gráfico, como é que está essa métrica agora. Então, o preço é a linha preta e essa métrica de lucro ou prejuízo é essa linha amarela. Olhem aqui onde está o 1. É essa linha preta aqui na horizontal, tá? Então, vocês estão percebendo que ela realmente serviu como resistência nesse momento marcado em vermelho, estão vendo? A métrica subiu, na hora que encostou aqui na linha 1, ou seja, não tem nem lucro nem prejuízo, o que os investidores fizeram? Venderam. E olha a queda de preço absurda que aconteceu aqui. Tá vendo como funciona? Mas vocês estão vendo aqui uma divergência nos gráficos. Vocês estão percebendo o preço em queda, mas o indicador de lucro-prejuízo subindo. Então, é uma divergência no gráfico e que gera algo interessante. Por quê? Se acontecer aqui mais uma rejeição, ou seja, pegar aqui no 1 e voltar a cair, o preço tende a desabar. Mas se romper essa linha 1, aí acontece o efeito contrário, né? Um pump no preço, uma subida absurda no preço, gerando confiança no mercado, ou seja, vamos começar a ficar no lucro, isso vai atrair pessoas que querem lucrar com Bitcoin, né? Vão ficar no FOMO ali, eu quero ganhar dinheiro, eu preciso entrar. Isso faz com que o preço suba. Vamos analisar o que aconteceu nos ciclos anteriores. Então aqui ele está falando que entre 2015 e 2016, no bear market daqueles anos, também observamos essa divergência no gráfico, né? Então, é esse momento verde aqui. Vocês estão vendo, ó, esse indicador amarelo subindo, tá vendo a linha verde aqui apontando? O indicador está subindo enquanto o preço estava caindo. Então, uma divergência. E o que aconteceu foi que o indicador rompeu essa linha 1, essa linha preta aqui. Ele rompe. E o que acontece com o preço a partir daí? Dispara, porque gerou essa confiança nos investidores. Já que em 2019 aconteceu também uma divergência, o preço estava caindo enquanto o indicador estava subindo. Só que teve uma rejeição, tá vendo? O indicador pega na linha 1, não consegue romper, desaba e o preço lá em cima desaba dos 6 mil para os 3 mil dólares. E olha só, a gente está exatamente pegando nesse indicador, portanto, estamos no momento de decisão para o Bitcoin. Ainda não resolvi o seu problema, né? Mas agora vou resolver. Nesse gráfico aqui, que é um indicador similar ao anterior, vocês podem notar que nós estamos na quinta tentativa de romper essa linha que vocês estão vendo aqui na horizontal, né? Então bateu aqui uma vez, 2, 3, 4... Todas as vezes que teve rejeição nessa linha, o preço caiu lá em cima. Então o preço que essa linha cinza nesse gráfico, ó, bate aqui, ele não consegue romper, cai o preço. Bate aqui, ele não consegue romper, cai o preço aqui. Bate aqui, ele não consegue romper, cai o preço. Bate aqui, cai o preço. E agora está indo para a quinta vez. Então, quer dizer, não é uma tendência maior de bater e cair novamente e desabar o preço? Não, porque vocês percebem uma tendência aqui pela linha, pela seta verde aqui embaixo, que apesar da gente ter essas quedas, cada vez elas se tornam menores. Ou seja, estamos num movimento positivo, ascendente, ou seja, mostrando que a força vendedora está caindo. A cada queda, ao encontrar essa linha, essa resistência, a queda se torna menor, 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 até que uma hora não tem mais força vendedora para gerar queda. Isso mostra para a gente uma tendência positiva, uma tendência de esgotamento da força vendedora e, portanto, de rompimento dessa resistência, que levaria ao quê? Aquela explosão de preço, no caso do Bitcoin, e principalmente das altcoins que multiplicam mais rapidamente num momento como esse. E essa é a base para eu afirmar para vocês que a probabilidade do preço subir a partir daqui é maior do que do preço cair. Não é uma certeza, não seja maluco de colocar todo o seu dinheiro. Qualquer coisa que você vai fazer no mercado que tem volatilidade, que está em risco, é colocar pequenas frações do que você possui. Porque se tiver uma explosão de preço, você consegue multiplicar aquele percentual baixo que você alocou, mas se tiver uma queda de preço, não vai te fazer
tanta falta. Aliado a isso que eu expliquei para vocês, nessa base técnica, tem um outro fator que também leva a gente a confiar mais numa subida, e é o chamado efeito Halloween. Não é algo ligado ao mercado cripto, e sim ao mercado como um todo. O que é o efeito Halloween? Analisando o histórico do mercado como um todo, descobriu-se que o mercado tende a subir mais nos 6 meses do inverno lá no hemisfério norte. Portanto, é justamente agora, nesse período que a gente está entrando, e quando começa o Halloween. Halloween é dia 31 de outubro. Então eles chamam isso de efeito Halloween. A partir do Halloween e para os 6 meses na sequência, a gente tende a ter valorização no mercado superior à média e nos 6 meses seguidos uma queda. Por isso tem aquela famosa frase sell in May and go away, ou seja, venda em maio e saia fora, porque o mercado tende a cair. Essa matéria da Bean Crypto falou justamente do efeito Halloween e trouxe aqui 5 criptomoedas que têm uma tendência maior de ter um pump de preço se realmente passarmos por um efeito Halloween, ou seja, por uma valorização das criptomoedas nos próximos meses, porque elas estão muito descontadas e têm atualizações, têm coisas positivas para acontecerem nesses próximos 6 meses. Então vamos analisar isso para ver se faz sentido. O efeito Halloween, como eu expliquei para vocês, é uma estratégia que sugere que os preços de ações e criptomoedas tenham um desempenho melhor no período de 6 meses, de 31 de outubro a 30 de abril, e não nos períodos de 30 de abril a 31 de outubro, quando o mercado costuma cair. Eles afirmam ter sido profético para o mercado de criptomoedas, já que justamente de maio até agora, o mercado de criptomoedas perdeu 50%. Então essa queda braba, a maior parte da queda que a gente teve, acontece justamente no período que essa teoria do Halloween explica que é o pior momento de mercado. E justamente agora, no dia 31 de outubro, entraremos nos próximos 6 meses que tendem a ter um desempenho superior. Então, se tivermos realmente um desempenho superior, vale a pena a gente arriscar, colocar alguma coisa, alguma migalhinha ali para tentar tirar proveito disso. Como eu estou falando, aqui no caso são criptomoedas, altcoins, tá? Então tem uma volatilidade e um risco ainda maior do que o Bitcoin. Não coloque um valor que vai te fazer falta, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer investimentos pequenos justamente para monitorar essas moedas, mas eu aconselho você a tomar muito cuidado. Se você não sabe o que está fazendo, não entre numa operação como essa, porque ela tem chance de dar errado, tá? Ela é muito arriscada e é por isso que eu vou fazer com uma fração muito, muito pequena do meu patrimônio. Vocês sabem que eu sou conservador com relação a criptomoedas, então isso aqui é um tiro de curto prazo que pode dar errado. Mas como em todo bear market eu faço apostas, chegou a hora da minha aposta. Então vamos lá, eles começam falando da Ethereum. A Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mercado, então um risco um pouco menor. E é interessante, eles falam que o preço da Ethereum está caindo dentro de um canal paralelo de baixa desde 14 de agosto, atingindo uma mínima ao redor dos $1.200. Um rompimento do canal paralelo confirmaria a reversão de preço, portanto, a Ethereum voltaria a subir. E nesse caso, seria esperado um movimento de alta para pelo menos $2.360, quase 100% de retorno no caso da Ethereum, né? Aqui no gráfico eles mostram, ó, a Ethereum subiu, encontrou esse ponto aqui, em essa altura, como vocês podem notar, né, aqui do fundo até o topo, depois entrou nesse canal de baixa aqui que vocês estão notando, né, pegando no topos e fundos, e agora está nesse ponto. Portanto, o que eles estão esperando seria uma reversão a partir do suporte atual da Ethereum, rompimento no topo do canal e uma disparada de preço até este ponto aqui, lá nos $2.360. Então seria um grande crescimento de preço para Ethereum, em linha com a atualização, né, o demerge que aconteceu recentemente, que gerou uma queda de preço na verdade, e agora a gente teria o mercado se equilibrando, ou seja, o mercado se recuperando de preço após todo esse sangue que a gente viu nas últimas semanas. A segunda moeda é a AXS do jogo Axie Infinity, que está tendo um desempenho bem ruim desde o início de maio para cá. O seu preço caiu cerca de 66%, atingindo uma mínima de $11. E ela vem se aproximando de uma área de suporte crucial nos $9, e a partir desse suporte dos $9 é uma região interessante para uma entrada, já que esse ponto serviu tanto de resistência aqui atrás em 2021, estão vendo? Até maio, ó, o preço não conseguia romper, como suporte depois quando o preço finalmente rompeu. Então essa região aqui é uma conhecida região de suporte e resistência, poderia funcionar como suporte agora, sendo a mola para fazer a Axie Infinity voltar a subir com força aqui, como aconteceu nessa explosão aqui atrás.
E mais do que isso, vários novos lançamentos estão programados até o final do ano, como mainstream do jogo em iOS e Android. Então vamos ter atualizações do jogo, atualizações do projeto, e isso tende também a gerar uma valorização. A terceira moeda é a Matic, o token da Polygon, que desde o início de maio caiu somente 29%, teve um desempenho melhor do que a média. Por quê? Porque ela teve um pump após atingir o seu mínimo anual de 31 centavos. Fez um movimento de 5 ondas conhecido por vocês e teve uma valorização de 200% a partir dali, levando a uma alta de $1,05. Está falando sobre esse momento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Movimento de 5 ondas aqui no gráfico da Matic e depois ele entrou nesse canal de baixa. Vem corrigindo lentamente dentro desse canal de baixa, apontando em direção à correção da Fibonacci aqui, 0,618, tá? Então ela deve chegar aqui, batendo justamente no fundo desse canal. A partir daqui, seria esperado um novo pump para a Matic, saindo da região dos 60 centavos, hoje ela está acima disso, né? E saindo dos 60 centavos, indo até essa região do $1,35. Então, também uma valorização muito expressiva no caso da Matic, e eu vou tentar pegar essa possível valorização, torcendo aí para o mercado apontar na direção que eu estou esperando. A quarta moeda é a Chilis, CHZ, que teve um desempenho bastante neutro de maio até esse momento, mas tem grandes perspectivas de longo prazo para essa moeda. Então, isso também ajuda na valorização dela. Tecnicamente falando, ela encontrou as mínimas aqui nessa região esverdeada, que seria a quarta onda, né? Então você pode fazer a contagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e começa agora uma subida que parece ser uma quinta onda, que levaria ela a um preço bem acima do atual, né? Rompendo esse canal aqui, que ela está quase rompendo, e formando aqui essa quinta onda, que deve levá-la até uma nova alta histórica. E o RSI também corrobora com isso. Vocês percebem que essa linha preta, que é o RSI, rompeu essa linha de tendência de baixa na cor verde, né? Teve um rompimento aqui e agora o RSI tende a explodir, tende a subir aqui, ajudando nessa subida de preço. Portanto, também é uma moeda que está com potencial interessante graficamente e também vai ter um lançamento da sua mainnet 2.0 no final do ano, ajudando aí a Chilis a bombar. No momento, a CHZ está ao redor de 18 centavos de dólar e a tendência nesse rompimento aqui, né, seguindo essa onda 5, seria chegar pelo menos nessa alta histórica, essa região de alta histórica nos 70 centavos de dólar. Tá? Então tem um grande caminho aqui para subir. E a última, né, a quinta e última criptomoeda seria a Atom. A Atom teve uma queda pequena nesse período de maio para cá, 37% somente de queda, né, que é abaixo da média de mercado. Ela que é o token da Cosmos e rompeu essa linha de tendência de baixa que vocês estão vendo aqui no gráfico, né? Então teve esse rompimento aqui, o que indica o fim dessa tendência de queda e uma tendência maior de subida de preço a partir de então. Assim como os outros projetos, ela também vai passar por atualização em breve, que é a atualização Lambda na Cosmos, acontecendo em algum momento do primeiro trimestre de 2023, gerando, portanto, esse efeito positivo para o preço da Atom, né? Essa é a tendência, assim como vimos para os outros projetos. Então, todos os projetos aqui têm uma condição boa graficamente e também atualizações que impulsionam no preço nos próximos meses, aumentando a tendência desses 5 projetos aqui, 5 criptomoedas, subirem acima do mercado, tanto com relação ao Bitcoin quanto com relação à média das altcoins. Resumidamente para vocês, seria isso que vocês estão vendo aqui na tabela, né? Ethereum, uma entrada nessa região que a gente está agora de $1.300, uma saída a $2.360, um retorno potencial de 82%. A XS, entrada, eles sugerem a $9, o preço atual acho que está em torno de $11, tá? Então, se for o preço atual, daria um retorno de 27%, sendo bem conservador, saindo nos $14, né? Mas se for pela entrada deles nos $9, você pode ter um potencial de 56%. Matic, 0,6 é a sugestão que eles deram, mas o momento está em 0,8, se eu não me engano, e uma saída em 1,35 dólares. Então, um retorno potencial de 69%, ou, se vocês seguirem a recomendação deles, esperarem a entrada em 0,6, seria de 125
20%. CHZ, entrada nos 0,18, que é o que está nesse momento, e saída potencial no 0,7. Então, o retorno potencial aqui de 289% se der certo, né? E por último, a Atom, entrada nos $11 atuais, saída ao redor dos $24. Deixa eu mostrar para vocês lá no gráfico, né, para não ficar uma coisa meio maluca. Seria aqui, ó, rompendo, né, tá nos $11 aqui. Ela já rompeu essa linha de tendência de baixa. Ela poderia subir, na minha opinião, até esse suporte aqui que a gente tem. Vocês estão vendo? Seria mais ou menos nos $24, tá? Então, por isso que eu botei $24 na minha planilha. Se der certo, se realmente estivermos nesse caminho de subida para as criptos a partir daqui, a gente teria um retorno aqui entre 130% e 140%, tá? Dentro desses 6 meses. E é isso que eu vou fazer. Eu vou seguir, se bater essa saída aqui que eu estou mostrando para vocês, esse alvo, eu vendo as criptomoedas independente delas continuarem subindo. Vocês sabem que eu sou um holder de Bitcoin, então quando eu faço alguma entrada em altcoin, é sempre no curto prazo e visando um retorno já calculado desde o início, tá? Porque eu tenho muito medo de perder dinheiro com altcoins. E posso perder aqui, como eu falei para vocês, é uma entrada somente com pequena quantidade do que eu possuo em cripto, então não me faz falta se der errado. E eu sugiro que vocês façam o mesmo, né? Nunca coloquem muito dinheiro em apostas como essa. Coloquem nos comentários se vocês querem um vídeo onde eu compro essas criptomoedas, mostro a minha compra, né? Seja no YouTube, seja no Instagram, no Twitter, enfim. Vou fazer um vídeo mostrando as compras sendo realizadas, ou se isso não faz diferença para vocês. Coloquem nos comentários, por favor. Bom, por hoje é isso. Não esqueça de deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal para acompanhar o resultado disso aqui. Grande abraço e até a próxima!